Quem foi Max Weber? Carl Emil Maximilian Weber foi um intelectual, jurista e economista alemão, considerado um dos fundadores da sociologia. Estudou nas universidades de Heidelberg, Berlim e Gotinga. Formou-se em Direito e doutorou-se em Economia e acabou desenvolvendo obras sobre sociologia. Nasceu no dia 21 de abril de 1864 em Erfurt, Alemanha. Faleceu no dia 14 de junho de 1920, Munique, Alemanha. Para compreender o trabalho através de Weber, é preciso voltar um pouco. Segundo São Bento, no século VI, a oração era sempre mais importante que o trabalho, pois o trabalho era algo mundano. Na concepção cristã, o trabalho representava o pagamento do pecado. Mas Martinho Lutero, em sua Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517, mostra que o trabalho é tão importante quanto a oração. Lutero foi uma inspiração para outros reformadores, como para João Calvino no século XVI. No calvinismo estão 5 pontos: a depravação total, eleição condicional, expiação limitada, vocação eficaz e perseverança dos santos. Dentre os 5 pontos tem a eleição incondicional, que é a predestinação absoluta, que diz que Deus já havia escolhido aquele que seria salvo e os que não seriam. Os que vivem bem, com melhores condições, seriam os abençoados. Os que vivem na miséria já estavam destinados a não serem salvos, ou seja, a vida confortável e seus bens na terra que definiriam sua salvação ou a sua condenação. Essa teoria estimulava as pessoas a continuarem trabalhando para manter seus bens, assim garantindo sua salvação. E era notório que os calvinistas estavam se saindo melhor no mercado. Se baseando nisso, Max Weber mostra que o capitalismo não é compreendido apenas pelo mercado e pela mudança da moeda. É possível também entender o capitalismo através da religião. Ou seja, para ele, o trabalho se baseia no encontro do espírito capitalista mais a ética religiosa. Entre suas obras, a mais famosa delas é chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Descreve justo essa relação íntima entre o protestantismo e os primórdios da industrialização e do capitalismo moderno. O tema da obra de Max Weber também tem aplicação concreta na Turquia, por exemplo, na qual possui uma região economicamente muito bem sucedida nos últimos anos, que adotou o conceito weberiano de ética trabalhista protestante. Lá existe principalmente pequenas e médias empresas além do modelo de autogestão. Com os lucros são financiadas escolas ou concedidas bolsas de estudo, por exemplo. Entrevistamos algumas pessoas para saber um pouco da opinião delas sobre o trabalho. Qual a importância do trabalho? O trabalho para mim ele é importante porque sem o trabalho eu não sobrevivo e preciso do trabalho para me alimentar. O trabalho ele é um instrumento de tamanha importância, né? Ele, além de ajudar a gente a realizar nossas conquistas, suprir as nossas necessidades, sendo ela pessoal, né? E a gente também pode ter a capacidade de pensar, construir, aprender a trabalhar mais com as pessoas, conhecer pessoas novas, né? E tá se desenvolvendo. Pode até parecer um fardo, né? Um peso, o meu trabalho, mas é através desse trabalho, através desse peso que você carrega, você vai estar agradando a Deus, né? A pessoa que tem um trabalho é mais abençoada por Deus do que aquela que não trabalha? Sim, a pessoa que tem um trabalho é mais importante e é abençoado por Deus. É aquela coisa, o preguiçoso fica pobre, né? Mas quem trabalha enriquece. O que um preguiçoso vai ganhar se ele não trabalhar, né? E vai ser praticamente em vão. O que ele vai fazer? O trabalho pode ser fonte de riqueza? Sim, o trabalho pode ser fonte de riqueza,
porque sem o trabalho não sobreviveríamos. O trabalho pode ser sim uma fonte de riqueza, sendo ele um trabalho árduo, de muito esforço, luta, né? Mas se você ganha bastante e gasta mais, você nunca vai chegar lá em cima, né? O trabalho é tão importante quanto a oração? A oração, na minha opinião, ela é mais importante, mas sem a oração não teremos trabalho, porque precisamos de fazer nossas orações para poder Deus nos abençoar e conseguirmos trabalho. É uma questão ali de equilíbrio. Eles têm que sempre estar andando junto, né? Porque tem que ser unido, trabalho, a oração. Então, a oração, ela vai te levar aos céus, vai te aproximar mais a Deus, ao Espírito Santo, e vai favorecer as nossas atividades do dia, vai nos proteger, né? Do nosso serviço, no trabalho. E você, além de estar agradando a Deus, você vai ter sua realização pessoal, uma família unida e abençoada. Então, tudo é questão de equilíbrio. Tem que ser junto, né? Tem que ser unido, o trabalho e a oração. Por fim, concluímos que a teoria de Max Weber sobre o trabalho e religião tem grande influência na sociedade atualmente. Grande parte das pessoas procuram ter uma relação entre sua parte espiritual com o trabalho, para que assim seja mantido um equilíbrio entre os bens da terra e os bens espirituais.